Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Que bom. Que Jesus abençoe a cada um de nós, né? Que essa paz seja permanente em nossos corações. Agradecendo a espiritualidade que já nos acolhe nesse momento, né? Na casa de Miramês. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Ó, que bom. Sejam bem-vindos. Né, que encontrem, que estejam procurando um conforto nos corações, né, no espírito, que assim seja. Bom, nossa reunião é de 20 às 21 horas. Depois da reunião nós temos o passe, né, se tiver interesse de tomar o passe, só ficar na fila, tá bom? Só passando para vocês que o passe, a partir do momento que nós já entramos dentro de uma casa espírita, nós já estamos recebendo, né, o conforto, né, o amparo da espiritualidade. Mas se alguém ainda sentir necessidade, pode manter-se na fila para receber o passe, tá? Após a reunião. Bom, pessoal, então a nossa reunião de hoje é Lei de Justiça, Amor e Caridade.
Essa lei está dentro das leis morais, das leis divinas, né? Que é muito bem explicada para nós no Livro dos Espíritos. Quem vai trazer nesse estudo para nós hoje é o Sr. Mendes. E para que tenhamos uma reflexão tranquila, eu já peço para que desliguem o celular, ou então coloquem no modo silencioso para não interromper, tá bom? Eu vou trazer aqui alguns recados que nós temos. Nós temos aqui na casa, a casa oferece, né, o atendimento para quem está vindo a primeira vez aí, o atendimento fraterno. De segunda às quartas-feiras, 19 horas, e também domingo a partir das 9 horas. Tem que chegar, deixar o nome na recepção e serão chamados para esse atendimento fraterno. O que é esse atendimento fraterno? É uma oportunidade, né, de estar conversando, né, sendo orientado através da doutrina espírita, né, sobre a luz da doutrina espírita. É um momento de abrir o coração, né, de buscar, né, uma explicação, uma orientação através da doutrina espírita, tá bom? Temos também a orientação espiritual, que acontece todas as quartas-feiras. Essa é só às quartas-feiras, a partir das 19 horas também, só deixar o nome, né, na recepção, que no final da exposição, né, eu trago esta informação para quem deixou o nome lá, tá bom? Bom, pessoal, nós estamos aqui frisando bastante o convite, né, para a evangelização, né? Nós estamos aqui insistindo para que tragam as crianças, os adolescentes, para participar, né? As evangelizadoras estão aí preparadas com os temas, né, próprios para essa evangelização, e ela acontece, né, nas segundas-feiras, segunda e quartas-feiras, no mesmo horário da reunião. Então, nós temos a evangelização infantil, pré-mocidade e as de bebês, que é segundas e quartas-feiras e domingo também, aos domingos também, tá bom? Agora, ao sábado, nós temos a evangelização da mocidade, que acontece às 14 horas no sábado. Então, no sábado nós temos mais eventos. Nós temos o estudo do EJE, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às 17 horas. Só chegar e participar. Quem quiser ampliar os estudos, né, então está aí o convite. E temos também aos sábados, né, o convite para quem quer participar do coral. Né, a casa tem um coral, né, quem quiser participar, só vir, né, e juntar com o pessoal e soltar a voz e cantar. Tá bom, pessoal? Bom, então nós vamos então fazer a nossa prece para que tenhamos, né, um estudo. Eu vou convidar a Carla para fazer a prece por nós. Hoje não, Carla? Então tá bom. Então vai ser minha mesma prece, viu, pessoal? Então vamos fechar nossos olhos, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de estarmos recebendo esse amparo, recebendo esta luz. Que Jesus, seu Filho, nosso Mestre amado, esteja conosco, nos auxiliando, que a espiritualidade amiga esteja com cada um de nós, que possamos cada vez mais estarmos receptivos aos ensinamentos de Deus, nosso Pai, das suas leis, que vão nos orientar, conforme as que vamos estudar hoje aqui. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Sr. Mendes. Obrigado. Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus possa nos envolver, nos dar a sustentação para o nosso estudo, para que a gente faça um estudo bem simples e compreensível para todos, né? Que Jesus nos abençoe. O tema de hoje, lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Esse tema, esse título, né, que Kardec deu a essa lei, lei de amor, justiça e caridade, que faz essa lei é uma das mais importantes dentre as leis morais. O que são as leis e o que são as leis morais? Nós somos filhos
criados à imagem e perfeição de Deus. E quando Deus nos criou como princípio inteligente, que quando nós nos transformamos para o reino hominal, passamos a ser um indivíduo, nos foi dado a inteligência, nos foi dada a razão, e nos foi dado, nessa criação, nós temos uma partícula desse Deus eterno, desse Pai Criador, que está em nós. E uma das coisas que nós temos desde a nossa criação é a lei. Essa lei que Deus colocou em todos nós quando fomos criados, na nossa consciência. Lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: onde é que está essa lei? E a espiritualidade responde: na consciência de cada um. Então todos nós temos na nossa consciência essa lei, a lei de Deus. Por isso é que quando a gente vai fazer alguma coisa, a nossa consciência muitas vezes nos alerta. E se a gente estiver atento às nossas vontades, aquilo que, as nossas atitudes, a gente vai perceber esse alerta da nossa consciência. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que eu devo fazer? Vai prejudicar alguém? Eu vou ser responsável por alguma situação desagradável nessa atitude? Isso é a consciência. Isso é a lei que está em nós, nos alertando. Todos nós. E muitas vezes a gente não liga para isso. Muitas vezes a gente despreza esse pensamento que vem a nós, nesse momento, de que nós vamos fazer alguma coisa, nós temos vontade de fazer alguma coisa. E aí a gente faz e compromete a nossa caminhada perante a lei divina. Mas essa lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, se a gente for pegar o título dela, já nos diz o seguinte: e caridade é amor. Então, na verdade, era para estar escrito assim: lei de justiça, amor e amor. Mas o Kardec, na sua inteligência, ele colocou amor e caridade. Porque lá no grego, a palavra caridade, a palavra amor, tem vários significados. Então tem o amor, tem várias divisões. Na nossa concepção, o amor é uma coisa só. O amor, a gente entende amor pelos animais, o amor pela natureza, o amor pelo próximo, o amor conjugal, vamos assim dizer. A gente tem algumas definições, mas é tudo amor. Lá no grego era assim também. Lá no grego tem um amor que significa amor a Deus, amor à divindade. Tem o amor fraterno, que é o amor aos amigos, amor às pessoas, é o amor fraterno. E o amor que é o eros, é o amor, esse amor pessoal, amor carnal, amor de namorar, de casado, de essas coisas, esse amor. Então tem essas divisões. E quando Kardec colocou aqui lei de amor, justiça, amor e caridade, ele quis dizer justiça, o amor, que é o amor divino, amor à divindade, amor a Deus, ao Pai, e o amor fraterno, ou seja, o amor ao próximo. Então fica amor, lei de justiça, o amor a Deus e amor ao próximo. E essa lei está lá na nossa consciência, essa lei gravada desde que nós fomos criados. E a gente muitas vezes despreza essa lei, né? Então a justiça, lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, ele tem um capítulo que fala sobre as leis morais. E o que são as leis morais, então? Quando Deus colocou na nossa consciência as leis, a primeira lei de Deus, que é essa lei de Deus, que é que foi recebido por Moisés lá no Monte Sinai, que a gente vê que são os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, que Jesus fez um resumo para facilitar o nosso entendimento e transformou essa lei em 2 leis. Então, aquelas 10 leis
transformado em 2 leis. Mas a parte divina dessa lei é a mesma. Porque lá nos 10 mandamentos está lá: amarás ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E na lei que Kardec desenvolveu, as leis morais, que também são 10 leis, a primeira lei é a lei de adoração. Então, a lei amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É na mesma sequência. Nós temos que amar primeiro ao Pai e depois ao nosso próximo. E implicitamente amar a si próprio. Porque se eu não amar a mim, eu não consigo nem amar a Deus, nem amar ao próximo. É uma incoerência. Eu não tenho como amar alguém se eu não tenho amor por mim, que sou a figura principal. Então, sempre a divisão da lei é Deus, a divindade e ao próximo. E nessa exceção a gente vem a si próprio. Mas então, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa lei que nos permite, que nós temos que fazer, reconhecer o Pai, né? Lá no mandamento de Moisés está dizendo lá: Deus se apresentando à humanidade: eu sou o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, não existirá nenhum outro Deus, não existirá figura alguma que vai me representar, nem objetos, imagens nenhuma, não adorareis nenhuma outra imagem, nenhum outro Deus, porque eu sou o único Deus, o Senhor de Deus, que puno aqueles que me ofendem na 3ª e na 4ª geração, e aqueles que seguem a minha lei. Eu garanto 1000 anos de vida. 1000 anos na Bíblia significa eterna, a vida eterna. Então, esse é o primeiro mandamento. E Kardec considera amar a Deus e amar ao próximo. Então, dentro desse estudo, o Kardec perguntou para a espiritualidade: essa lei natural, essa lei é uma lei natural? O que é a lei? Essa lei natural que todo mundo fala, que é essa lei de Deus. A lei de Deus é uma lei única, que rege todo o universo. Ela é a lei que cuida da parte moral, que é a lei que nos conduz ao nosso Pai, que dirige o nosso proceder, a nossa caminhada, que nos faz conviver em sociedade. Essa é a lei divina. E a lei natural, que são a lei que rege as outras coisas. Por exemplo, a lei da física, a lei da química, a lei da biologia, são leis, todas elas são lei natural, a lei de Deus. Então, aquele que está estudando as leis morais, vamos supor, lá no Evangelho, está estudando as leis divinas, ele está fazendo o mesmo trabalho do cientista que está lá no laboratório, estudando uma lei química, uma combinação química para descobrir algum outro produto, algum remédio, um medicamento. Então, é um trabalho, é um estudo da lei divina com o propósito de fazer o bem. Então, existe a lei natural, que é a lei essa lei que rege toda a matéria, todo no universo. E as leis morais. Aí o Kardec dividiu em 2 tipos de ensinamentos. Então, essas leis morais são 10 leis, que estão lá no Livro dos Espíritos. E essa lei de justiça, amor e caridade é a lei que engloba todas as 10. Da mesma forma que Jesus, quando dividiu os 10 mandamentos em somente 2, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. É a mesma coisa, ele englobou
todos os outros mandamentos no amar ao próximo. Amar ao próximo significa todos os mandamentos. Não roubar, não matar, não fazer mal ao próximo, não desejar a mulher do próximo. Tudo que está escrito nos 10 mandamentos. Isso é amar ao próximo. Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou fazer nada daquilo que está escrito lá. Então essa lei de amor, justiça e caridade é uma lei de amor a Deus, amor ao próximo e a caridade. São 3 tipos de amor, mas é a lei do amor. E ela, por isso, é a mais importante, porque ela contém as outras todas 9 leis. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade pergunta para o Allan Kardec. Aliás, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade. Na questão 873, o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Ou seja, esse sentimento de justiça, ele é natural em nós, ou a gente aprende essa ideia do aprendizado do mundo? Ou seja, eu vou estudar, meu pai vai me ensinar, minha mãe vai me ensinar quando eu for criança, depois a escola vai me ensinar, aperfeiçoar. É assim que eu aprendo essa lei da justiça? Ou ela é um sentimento natural? Ou seja, já vem comigo. E a resposta da espiritualidade é a seguinte: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então, a espiritualidade responde já com o oposto da pergunta, né? Ele já fala da injustiça, que essa lei de justiça é tão natural em nós, que qualquer atitude injusta que a gente presencie, nos revolta, mexe com o nosso íntimo. O progresso moral desenvolve sem dúvida, ou seja, então eu tenho esse princípio de justiça em mim, mas é claro que ele está ali adormecido, ele precisa de ser desenvolvido, então ele começa a desenvolver, aí eu posso trabalhar esse desenvolvimento com o meu processo evolutivo, com o meu aprendizado no dia a dia, na vida que eu vou levar, na vida encarnada, contato com as pessoas, na vida em sociedade. Eu vou evoluindo esse conceito, mas ele já está nato em mim. Eu não aprendi a desenvolver, a saber a justiça, o que é justo e o que não é injusto. Eu tenho o conceito da justiça. Então eu vou perceber esse conceito da justiça quando eu vejo uma injustiça. Porque se eu praticamente estiver observando só atitudes justas, aquilo não vai me chamar muita atenção, porque é uma coisa natural em mim, em todos, essa lei da justiça. Mas toda vez que eu presencio uma atitude injusta, aí o meu conceito de justiça que está em mim, ele é acionado. Por isso é que a espiritualidade responde assim: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça, ao pensamento. Eu nem preciso de presenciar, é só eu pensar numa injustiça, eu já mexe lá no meu íntimo. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que em pessoas de muito saber. Pois não? Não? Então, a gente vai perceber, que ele fala aqui, em pessoas simples, pessoas de natureza primitiva até, atitudes e noções mais exatas de justiça do que em pessoas de muito saber. Ou seja, aquela pessoa que já tem o conhecimento, que já sabe manipular as suas vontades, é menos... A gente vê menos o aspecto da justiça. Por quê? Porque ele esqueceu quando ele aprendeu
se desenvolveu na tecnologia, né? Ele foi esquecendo? Não. É porque quanto mais ele está se desenvolvendo, o orgulho e o egoísmo está desenvolvendo junto com ele. Então, o orgulho e o egoísmo, ele obscurece o sentimento. A pessoa orgulhosa e a pessoa egoísta, ela não presta atenção no sentimento, ela não leva em consideração, porque esse orgulho e esse egoísmo faz com que ela haja com aquele sentimento de querer tudo para ela, o ego dela é o que importa. Então, agora, nas pessoas simples, humildes, analfabetas, elas são mais justas na maioria das vezes, porque ela estudou, porque aprendeu alguma coisa? Não, exatamente porque esse sentimento está lá no coração dela. E o orgulho, o egoísmo, a vaidade ainda não são as dificuldades que estão obscurecendo esse sentimento. Ele ainda está latente ali e está se aflorando. E não tem nada que o obscureça. Mas naquele mais desenvolvido, ele já consegue manipular. Então, muitas vezes, que é o nosso problema de muitos, né, da humanidade, é que esse orgulho e esse egoísmo faz com que nós esqueçamos que essa lei de Deus está na nossa consciência, então a gente vira as costas para ela e age de acordo com essas dificuldades, com esses problemas de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de querer ser melhor, achar que é o dono da verdade, não quer saber que existe uma força mais poderosa que domina tudo, que é o Pai, que nos dá aquilo que nós temos. Então, esse sentimento, ele impede que a justiça se faça presente muitas vezes na vida das pessoas. Não é que ele está dizendo aqui. E aí o Allan Kardec continua a perguntar: se a justiça é uma lei natural, ou seja, uma lei que está na nossa consciência, uma lei de Deus, como se explica que os homens a entendam de maneira tão diferentes, que um considere justo o que a outro pareça injusto? Então, por que acontece isso? Por que eu tenho a impressão que determinadas atitudes que eu estou presenciando é justa, mas outra pessoa que está presenciando a mesma atividade, as mesmas coisas, acha que é injusto? Porque há a diferença de entendimento. E aí o Kardec, a espiritualidade vem responder: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento. Então, essas paixões é exatamente aquilo que eu disse. É o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que ela obscurece o julgamento isento, né? Ela vai fazer com que eu acredito que a atitude que eu estou presenciando, ela é justa, muitas vezes eu acho que porque dentro de mim essas paixões falam mais alto. E se eu me colocasse no lugar do outro, eu estaria talvez fazendo a mesma coisa. Então eu acho que não tem justiça não. Eu vou conseguir achar explicação até para poder justificar o ato de injustiça que está acontecendo. Por isso que há essa diferença. O Kardec é sensacional, porque ele vai lá tirando as entrelinhas e vai abrindo as questões. Então, é que ele fala: em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, não é só a injustiça. Qualquer sentimento nobre, ele é visto pelas pessoas, por cada um de nós, baseado ou influenciado pelas paixões que temos no nosso coração. Qualquer sentimento nobre, alguns podem achar que é nobre, outros podem achar que não é tão nobre assim, e outros podem achar que não tem nada de nobreza, que é um exagero, que é uma coisa fora de propósito. Por quê? Porque essas paixões estão influenciando esse sentimento.
E aí o Kardec continua, né? Como se pode definir então a justiça? O que então é uma justiça? O que é justiça? E a espiritualidade vem. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Pergunta simples, mas aqui que o bicho pega. Porque respeito aos direitos de cada um. Como eu vou entender o que é o direito do outro se eu estou com a minha visão influenciada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade? Então, muitas vezes eu acho que o direito do outro é meu, não é dele. O Allan Kardec continua perguntando. E o que determina esses direitos? Ele não pergunta quais são os direitos, não. O que é que determina o direito do outro? E a espiritualidade responde o seguinte: são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Ou seja, a lei humana é a lei que rege os locais que a gente vive, né? O país, a lei civil que tem em todo lugar. Em cada lugar, essa lei ela é variada de acordo com os costumes de cada lugar, né? Então, a lei humana e a lei natural, ou seja, e a lei de Deus. Então, essa lei natural é a lei que não se modifica, é a lei que Deus colocou na nossa consciência e que vai nos fazer caminhar para o nosso caminho de felicidade, de crescimento, de evolução. É dentro dessa lei, ela não se altera, é a lei que rege todo o universo. Tendo os homens feito leis apropriadas aos vossos costumes, aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Então, eu estou dando um exemplo aqui. Hoje as leis são as mesmas lá da Inquisição, da lei lá do século XVIII, lá na França, da lei lá da época lá do Iluminismo, lá das Cruzadas, das guerras, essas guerras santas. Hoje as leis são as mesmas, essas leis civis. Alguns lugares até parece que são, né? Mas para a gente ver as diferenças. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, essas barbaridades que a gente hoje vê que é uma monstruosidade, que a gente condena completamente, nem naquela época eram justas, eram leis justas. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto que na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, eu estou sujeito à lei civil, que vai me condenar quando eu quando eu infringi-la em algum aspecto. Mas vai ter muita atitude que eu posso fazer, que eu vou estar de frente só com o Tribunal da Consciência. Muitas vezes eu posso fazer alguma coisa que perante as leis civis eu me safo, fico tranquilo, por questões de inteligência, por questões de ponto de vista de questões da própria estrutura jurídica do país, dos advogados espertos, inteligentes, que acham brecha na lei física, porque na lei divina ninguém acha brecha não, mas na lei física pode ser que encontre um monte, e aí a gente sai, beleza, achando que não aconteceu nada, mas nós vamos estar de frente com o julgamento da nossa consciência. Esse é o que fala, se você pode entrar no baile nupcial ou não. Esse que vai colorir a sua roupinha nupcial lá. Se você vai estar em condições de caminhar ou vai regredir.
retroceder sobre seus próprios passos. E aí ele continua. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então, o que consiste essa base, então, da lei de Deus, fora o direito da lei humana? A espiritualidade vem com uma resposta interessante aqui, ó. O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Porque existe uma diferença aqui, porque em alguns lugares está escrito aqui, assim, não faças ao outro o que não queres que façam a você. É bem diferente disso aqui. Aqui ele fala aqui, ó, querer para os outros ou fazer aos outros o que você quer que façam com você. É diferente. O fato de eu não fazer o mal a alguém não quer dizer que eu esteja também fazendo o bem. Eu só não estou fazendo o mal. Mas eu querer para o outro o que eu quero para mim, significa que eu vou fazer para o outro o que eu quero que façam comigo. É diferente. Aqui nessa tem a ação de fazer alguma coisa boa. E na outra não tem essa ação de fazer alguma coisa boa. Tem a ação de não fazer alguma coisa ruim. É bem diferente uma coisa da outra. Então ele fala aqui, a lei divina determina essas situações. Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em determinada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo, como desejaria que agissem com ele? Deus não poderia dar um guia mais seguro para a sua própria consciência. Então, essa é a regra básica. É o limite da lei divina. E o Kardec faz um comentáriozinho sobre essa resposta da espiritualidade. Ele faz o seguinte: o critério da verdadeira justiça é de fato o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros. O que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de que jamais desejamos o próximo, senão o bem. Desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Ou seja, então ele fala o seguinte, que o direito, a minha forma correta de pensar sobre esse assunto é eu querer fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, ou eu fazer. Não é eu querer não fazer ao outro o que eu não gostaria de fazer a mim e querer que o outro faça a mim aquilo que eu não faço para ele. Então eu tenho que fazer aquilo que eu queria para mim. A minha atitude é a atitude de ação, é fazer alguma coisa. E ele continua: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares. Ou seja, eu tenho que ter obrigações na minha convivência com o vizinho, por exemplo, da direita, diferente do meu vizinho da esquerda.
são situações particulares entre um e outro. E a resposta é o seguinte: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, se eu desejo que o meu limite seja respeitado, que o meu próximo chegue até essa linha divisória, eu também não posso passar daqui para lá. Eu tenho que chegar até essa linha e até essa linha aqui. Esse espaço aqui é o meu. Não posso usar do espaço dos outros espaços, que não me pertence. E aí ele continua. Mas se cada um atribui a si mesmo o direito do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Ou seja, o direito do outro vem aqui. Mas se eu achar que o meu, eu sei que vem aqui, mas eu quero ir até aqui, como é que fica isso? A resposta vem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns mais puros do que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens parecem com as instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merece, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Na verdade, tudo que ele falou é que ele dizia o seguinte: eu conquisto os meus direitos com as minhas atitudes. Os espíritos superiores, eles são superiores, não é porque não foram promovidos como uma hierarquia militar. Você hoje, o espírito, você vai ser capitão, e o outro continua soldado. Aí esse aqui tem superioridade, ele tem superioridade, não é desse jeito. A superioridade do espírito é de acordo com a sua conduta, é a sua evolução moral, é a sua forma de respeitar a lei divina. Quanto mais eu sou respeitador e vivo, coloco a minha vida pautada na lei de Deus, na lei divina, eu tenho condições de superioridade em cima daqueles que não fazem isso. Então, no mundo espiritual, eu sou superior a determinada leva de espíritos, se a minha conduta moral for superior a deles. É assim que os espíritos superiores se tornam superiores, vamos assim dizer. Os espíritos mais puros, os espíritos mais elevados, lá nos mundos mais celestes, eles seguem a lei divina, faz parte da conduta deles perfeitamente, sem nenhum entretanto. É perfeito, por isso eles estão lá. Então, o nosso papel aqui ainda, no mundo de prova e expiação, é caminhar para essa situação. Mas, como ele disse lá atrás, as paixões nos impedem de fazer com que a gente siga essa lei divina. Porque as paixões vão deturpar a nossa visão. Vão fazer com que eu haja achando que estou fazendo certo, que eu tenho razão. O meu orgulho, o meu egoísmo, meu orgulho achar que eu sou melhor, que eu nasci no berço de ouro. E que não tem nada disso. A lei é igual para todos. Ninguém tem merecimento mais do que o outro, a não ser
na moralidade. Eu só sou superior ao outro na questão moral, na forma da minha vida, no meu comportamento moral. Se eu sou uma pessoa que vivo dentro, seguindo essas leis divinas, respeitando os direitos, eu posso me considerar, espiritualmente falando, superior a qualquer outro espírito que não faça isso. Mas é só isso. Fisicamente, na encarnação, eu sou igual. O corpo físico é igual para todo mundo. A vida física, na matéria. Bom, aí agora nós falamos muito da justiça e do amor. Amor e caridade, que é amor? O amor ao próximo, como eu disse lá no início, a lei de Deus, os 10 mandamentos, as leis naturais, a lei divina resumida por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então essa lei de adoração, ela é uma lei importante, porque nós devemos reconhecer que nós temos um Pai que nos criou. Nós temos um Pai que nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos deuses também. Não na mesma completude do Pai, é claro. Mas nós somos deuses. Nós temos todos os atributos da divindade em nós. Mas nós temos que fazer esse germe crescer, frutificar. Ele vai crescer em nós, as atitudes divinas. E nós temos que agradecer a esse Pai, reconhecer que Ele sabe tudo. Que Ele que é o Criador. Que Ele, muito antes de eu pensar alguma coisa, Ele já sabe o que eu vou fazer, o que eu vou pensar. Que Ele já me conhece, porque me criou. Ele que me fez. Então, eu tenho que confiar nele, porque Ele é bondoso. Ele é um Pai amoroso. É um Pai que jamais vai negar a mão para nenhum de nós. Não é nenhum de nós, para nenhum ser da criação. Nenhum. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala assim: Deus vai se preocupar comigo? Eu, um espírito num mundo de provas e expiações, eu sou tão pequenininho em relação ao universo, Deus cuida de todo esse universo que Ele criou, por que Ele vai ocupar de mim o Mendes ali, sentado ali? É uma reflexão. E aí vem a resposta da espiritualidade. Deus se preocupa igualmente com toda a sua criação. Por isso tem aquela parábola lá de Jesus, das 100 ovelhas, que uma escapou, ficou 99 e uma sumiu lá no pasto, lá, e o pastor foi atrás dela. Enquanto não a encontrou e a trouxe para o rebanho, ele não sossegou. Quando ele chegou, fez uma festa até para aquela ovelhinha que estava perdida e que ele encontrou. Assim é a parábola do filho pródigo, aquele que virou as costas para o pai, achando que tinha condições de se virar sozinho no mundo. Pegou toda a sua herança e partiu. E o que é essa herança? Nós somos também esse filho pródigo. Nós somos a ovelhinha perdida. Nós somos o filho pródigo, que pegamos a herança do pai e partimos para esse mundo de provas e expiação. Partimos para as nossas encarnações. Mas o pai está lá de braços abertos, esperando o nosso retorno, como o filho pródigo. Essa herança que nós pegamos é toda a nossa vitalidade, os nossos talentos, a nossa saúde, tudo aquilo que temos perfeito no nosso corpo físico, funcionando, os pés, os braços, a visão, a audição, a inteligência. O livre-arbítrio, que é mais importante ainda, que nos dá liberdade para nós escolhermos os nossos caminhos, apesar que na maioria das vezes essas paixões nos levam para caminhos
que não deveríamos escolher. Então são esses atributos, esses talentos que nós pegamos do nosso pai e viemos para a reencarnação e gastamos esse talento, gastamos tudo, como o filho pródigo que voltou, chegou a passar fome, não podia, foi cuidar de porcos. Por que cuidar de porcos? Jesus colocou essa figura dos porcos, porque o porco lá no Oriente, lá naquelas regiões lá de Jerusalém, lá de Israel, do Iraque, da Jordânia, daqueles desertos lá, eles não comem carne de porco. Eles consideram o porco um animal imundo. Então Jesus colocou exatamente isso. Ele foi cuidar de porcos e não conseguia comer nem a comida dos porcos. O tanto que ele afundou esse filho pródigo. Mas ele voltou ao pai. E quando ele pensou assim, a ficha dele caiu. Ele falou assim, meu Deus, eu estou aqui nessa situação, não posso, passando fome, necessidade, não posso comer nem a comida dos porcos, enquanto que os empregados do meu pai vivem numa fartura. Por que eu saí? Vou voltar para casa e vou falar com meu pai, me perdoa, me põe para trabalhar junto com os seus empregados, que eu não sou digno de ser chamado de filho. Essa é a ideia dele. Mas quando ele chegou na metade do caminho, ele encontrou o pai dele, já estava esperando por ele de braços abertos. E não o condenou, não recriminou, não foi com aquela atitude, não te falei, agora você volta, né? Não, chegou, abraçou, vestiu nele uma roupa, colocou um anel no dedo e foi fazer uma festa para comemorar a sua volta. Assim é Deus conosco. Nós viramos as costas para Ele, mas Ele jamais vira as costas para nós. Jamais Ele recolhe a sua mão, que sempre está estendida para nós. Então, esse amar a Deus, ele é importante por isso. Por isso que a lei de amor, justiça e caridade. Amor é esse amor a Deus, amor divino, amor ao Pai, que nós não podemos achar que nós somos melhores do que Ele. Nós temos até os seus atributos, mas nós não somos melhores e devemos esse respeito a Ele. Então essa lei é a primeira lei e que todas as igrejas respeitam essa como a primeira lei, amar ao nosso Deus maior. E o outro amor que está lá como caridade é o amor fraterno. É aquele amor fraterno, amor àquele próximo, amor ao irmão. É o amor, é aquela caridade como Jesus compreendia. Lá no Livro dos Espíritos está. Como é a caridade? Essa caridade que todo mundo fala. Como que Jesus encarava essa caridade? Para ele, o que é isso? E a resposta da espiritualidade vem falar. Benevolência para com os erros do outro, né? Para com o irmão. Indulgência para as suas imperfeições. E perdão das ofensas. Essas três palavras, essas três virtudes compõem a verdadeira caridade. Porque a gente muitas vezes imagina que a verdadeira caridade é nós ajudarmos as necessidades materiais de alguém. É claro que a ajuda material para alguém é muito importante, claro, que eu dar um alimento para quem está precisando, para dar uma roupa para quem não tem, agasalhar no frio aqueles que estão em dificuldades. Essa ajuda material, ela é importante, mas não é só isso. Existe a caridade moral. A caridade moral é exatamente essa, da benevolência para com o próximo, da indulgência e do perdão. Se nós trabalharmos isso em nós, essa verdadeira caridade, como entendia Jesus, nós estaremos no caminho certinho para a nossa caminhada. Nós seremos um homem de bem no mundo. Um homem que está no mundo, mas não é do mundo. Ele só está no mundo. Então essa caridade, essa benevolência, é eu me colocar no lugar do meu próximo. Não é eu julgar a pedra nele, achar que ele é ignorante, que ele me agiu
contra mim alguma coisa, que ele me xingou, que ele me agrediu de alguma forma, mas eu me colocar no lugar dele, entender que ele é um irmão da mesma forma que eu, que nós somos espíritos inferiores, que nós estamos aprendendo, que eu posso não fazer aquilo que ele faz, mas quem me garante que eu não faço outras coisas até pior? Ou que tem muitas ações adormecidas no meu coração que ainda não brotou, por falta de oportunidade. Por isso tem lá o vigiar e orai. Tem muitas atitudes, às vezes, adormecidas dentro da minha consciência, do meu coração, que eu ainda não botei para fora por falta de oportunidade. Então eu não posso ir julgando as pessoas que me ofendem, que me agridem por palavras, por atitudes, porque se eu me colocar lá no lugar dela, eu vou ver que muitas vezes ela não teve um conhecimento, que ela não sabe ainda o que é a lei de amor, que ela nunca aprendeu que Deus é Pai, não sabe nem fazer uma oração muitas vezes, ela é movida pelas grosserias da vida material. Então o orgulho, a vaidade e o egoísmo nela é muito grande ainda, porque é isso que faz ela sobreviver, ela só entende por aí. Então eu tenho que compreender e considerá-la como um irmão que precisa de apoio, de acolhimento, e não de pedrada, não de ódio meu. Se eu sou superior a ele em entendimento em alguns aspectos, eu tenho que provar que sou, fazendo com que esses entendimentos se façam presentes nas minhas atitudes. O que adianta eu falar que eu tenho que amar o próximo e o cara me esbarra ali na rua e eu xingo um palavrão para ele? Eu estou agindo completamente com uma incoerência muito grande daquilo que a lei me ensina e daquilo que eu falo. Então, é a benevolência, eu saber que o meu irmão tem as suas dificuldades, como eu também já tive e ainda tenho, porque se eu não tivesse, eu não estava aqui nesse mundo de prova e expiação, não. Eu já tinha galgado para mundos melhores. Se eu estou aqui, porque eu tenho também as mesmas dificuldades que todos têm. E aí vem a indulgência. Eu preciso ser indulgente com as pessoas. O que é indulgência? É eu relevar os seus defeitos, as suas fraquezas, não divulgar essas fraquezas, não condená-lo, não colocar esse irmão em evidência perante as pessoas. Se eu tenho alguma coisa que falar com ele a respeito das suas atitudes, que eu o faça em segredo, ou seja, só entre eu e ele. Eu não preciso de falar, fulano aí, cuidado com ele. Deixei minha carteira ali, estava faltando dinheiro. Cuidado com esse rapaz aí, não deixa ele ficar sozinho na sua casa não, que ele lá de casa sumiu umas coisas. Esse cara aí, não leva ele para sua convalia com seus amigos não, que ele só fala palavrão, entendeu? Eu não tenho que ficar falando para as pessoas o defeito dos outros, porque esse mal já é muito para o outro, já é pesado para ele, essa dificuldade que ele ainda não consegue expelir da sua intimidade. Então se eu tenho que falar alguma coisa, que eu faça em segredo, entre eu e ele. O sigilo. Por isso o acolhimento fraterno. As pessoas conversam, são orientadas, isso tudo é sigiloso, não precisa de ninguém ficar sabendo. Isso é indulgência. E o perdão, que é um dos mais importantes também. Difíceis, dificuldade, mas se eu já sou benevolente e indulgente, o perdão aí sai fácil, mas eu tenho que começar lá do início. Eu não posso chegar a trabalhar o perdão de cara sem trabalhar a benevolência e a indulgência, que eu não vou conseguir perdoar de jeito nenhum, porque ainda tem essas dificuldades em mim. Porque o perdão é um libertador, o perdão nos tira do grilhão, aquele grilhão que nos trava nesse mundo de dificuldades. Perdão, se eu não perdoar, a falta do perdão é aquela prisão onde eu não tenho liberdade nem para andar na rua.
perdão é um libertador tão potente e tão importante na nossa vida, que se a gente raciocinar um pouco sobre ele e fizer uma avaliação profunda, a gente vai perdoar com muita facilidade. O tanto que a gente que fazer bem para quem perdoa é o libertador de muitas situações. Se eu tenho uma mágoa no coração contra alguém, eu estou preso a esse alguém. E eu estou preso a ele, muitas vezes, a várias reencarnações. Por isso Jesus afirmou: perdoa o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na terra, encarnado, vamos tratar de fazer as amizades, apertar as mãos, porque não sei quando eu vou ter nova oportunidade para fazer isso. Porque se eu desencarno e ele desencarna, lá no mundo espiritual, cada um vai para um lado. Quando é que eu vou ter certeza que eu vou encontrar ele de novo, para poder pedir o perdão que eu tenho que pedir? Porque isso vai para o resto da minha vida, eternamente esse peso vai estar comigo, essa corrente vai estar me prendendo na minha caminhada. Mas enquanto eu não encontrar com ele e perdoar, eu não liberto, não fico liberto. Por isso, enquanto estamos a caminho, vamos perdoar, para a gente ficar livre, pedir perdão. Não necessariamente a pessoa tem que me perdoar, mas eu tenho que pedir, fazer a minha parte. E perdoar, tanto no pedir para alguém que me perdoe, quanto perdoar quem chega para mim e me peça. E nem preciso de ninguém me pedir, eu já devo perdoar indistintamente. Se a pessoa me fez alguma coisa, eu não vou guardar a mágoa dela. A sensação daquela do instinto de defesa, né, que nós temos arraigado na nossa intimidade, porque nós temos os instintos, todos os instintos estão dentro de nós, mas a razão faz com que eles se adormeçam lá e a gente viva como homens, né, como hominais, não como animais, mas eles existem em nós. Então eu tenho que passar por cima deles. Então, se alguém me fez algum mal, eu me senti mal naquele momento, é natural, mas eu não posso guardar aquilo para mim, levar para casa e falar: agora eu quero que esse cara, que ele morra, que o carro pegue ele ali na rua, que não sei o quê. Não. E toda vez que eu passar na rua, que vem o cara lá, eu passo por outro caminho para não encontrar com a pessoa. Que liberdade é essa? Eu estou numa loja lá, bonita, vendo lá o negócio, a pessoa entra na loja, eu dou um jeito de sair, embora, porque eu não consigo ficar na presença da pessoa. Que vida de liberdade é essa? Então, se eu não perdoo, eu estou nesse aspecto. Por isso o perdão é importante, para eu me livrar dessa corrente. Eu tenho que perdoar para que essas dificuldades não me façam atrasar a minha caminhada reencarnatória. Porque eu posso, de repente, ter uma reencarnação, perder uma encarnação, ter uma encarnação futura, ou mais de uma até, por causa dessa situação, muitas vezes. Dependendo do grau de complexidade que essa situação envolve, eu posso ter uma ou duas reencarnações para conseguir me livrar disso. Muitas vezes vou ter essa pessoa como filho, como pai, numa próxima reencarnação, mas se eu tenho esse ódio ainda forte em mim, pode ser que eu não vença nessa reencarnação, eu seja um filho rebelde, ou seja um pai agressivo, que abandona esse filho, que deixa ele passar necessidade, porque eu não gosto dele, nós temos problemas de outras vidas, e aí vai para outra reencarnação, para reajustar de novo. Então, assim, é perda de tempo. Por isso Jesus fala: aproveita que está aí junto a você e limpa a barra. Aperta a mão dele, dá um beijo nele, fala: meu irmão, eu te amo. E se ele virar as costas para você, tudo bem, você fez a sua parte. E não guarda mágoa, nem rancor, nem nada. E nós temos que ter coragem de pedir perdão para as pessoas, gente. Porque se a gente não pedir perdão, a gente também não está dando oportunidade para outra, né? Muitas vezes ela até já nos perdoou, mas nós é que vamos ficar
presos a essa pessoa. Ela está voando como passarinho lá para as vidas sucessivas dela lá. Eu estou preso aqui, amarrado no pé dela aqui, porque eu nem pedi perdão e nem perdoei uma atitude que ela me fez, que ela nem se lembra mais, mas está preso na minha perna aqui, eu não consigo andar. Por isso o perdão, essa é a verdadeira caridade. Então, justiça, vamos respeitar os direitos dos outros, das outras pessoas, dos nossos irmãos, em todos os aspectos. Qualquer que seja o aspecto, nós temos que respeitar o direito do outro. Vamos ser honestos. Amar ao nosso Pai, ter confiança em Deus, sem revolta, confiança de que aquilo que Ele nos dá é para o nosso bem. Apesar que muitas vezes a gente não ache dessa forma. A gente acha que Deus é injusto. Mas não, nós colhemos as consequências das nossas ações. E quando nós estamos pagando uma dívida, como é bom pagar uma dívida. Imagina eu devendo o banco, não posso sair na rua que os cobradores de vermelho estão lá me esperando para me pegar no meio da rua e eu fico escondendo das pessoas com essa dívida. Aí eu chego lá e faço um acordo lá no banco, quero acertar a minha dívida. E eu saio de cabeça erguida. Olha que liberdade. E isso é nós temos que ser assim na nossa vida normal. Nós pagarmos as nossas dívidas com a justiça divina, para que a nossa próxima reencarnação seja de cabeça erguida e não de cabeça baixa. Por isso, nós temos que entender que a vida que nós levamos hoje é para o nosso bem, é visando essa vida próxima, sem precisarmos de abaixar a cabeça. É quitarmos as nossas desavenças com a lei divina. Então, amar a Deus e amar o nosso próprio, sermos benevolentes, indulgentes e perdoar, pedir perdão, para que a nossa vida seja feliz. A felicidade é a consciência tranquila. Então, quando eu estou com a minha consciência tranquila, eu me sinto feliz. Mas se eu estou devendo a alguém alguma coisa, se eu tenho uma atitude que me prende ao inferior, às energias inferiores, eu não consigo ter atitude feliz, eu não sinto feliz. Eu vou para casa, vou dormir, não consigo dormir direito. Eu tenho meu dia, toda hora vem na minha mente uma preocupação de uma situação que eu já podia ter resolvido. Então, assim, nós temos que pensar a respeito disso. Que o que nos prende à infelicidade, ao sofrimento, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E com isso, eu espero ter atendido a expectativa do tema aí. Agradeço a todos vocês pela atenção. Me desculpe aí por qualquer erro, qualquer palavra desagradável que eu possa ter falado. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Agradecemos ao Mendes, pelo estudo da noite. Pedir a Deus, que nos fortaleça para que a gente possa levar avante todas essas orientações, que a gente saiba perdoar, saiba amar, que a gente possa realmente seguir os ensinamentos de Jesus e fazer da nossa vida uma vida de amor, caridade, fraternidade, buscando sempre o crescimento espiritual. Nós vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, buscar a sintonia e pedir para que nos fortaleça, para que nos dê força para vencer as nossas provações aqui na Terra, para que saibamos respeitar uns aos outros, respeitar os direitos alheios, saibamos amar a Deus e amar ao próximo, saibamos fazer a justiça e usar do amor para o crescimento individual e coletivo, que nós saibamos ajudar e servir aqueles que estão à nossa volta, que a gente busque sempre
a compreensão, busque sempre o perdão de tudo aquilo que possamos ofender aqueles que estão à nossa volta. E que saibamos perdoar também, porque mais importante de tudo é saber perdoar. Não guardar mágoas, não guardar rancores. Saber lidar com todas as pessoas, os animais e tudo que nos cercam, com amor e caridade. Que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça e nos conduza para a nossa caminhada. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, podem se organizar em fila aqui à direita, e que todos possam ir com tranquilidade para os seus lares. Uma boa noite a todos.